Terminado então Sócrates, como terminamos na aula passada, resta ver agora seus discípulos. Ele deixou uma série de discípulos que em termos gerais se conhecem como socráticos, algo chamado socrático menor e um chamado socrático maior. Os mais importantes são Xenofonte, que não é propriamente um filósofo, mas um historiador. Aliás, através de Platão, que conhecemos a figura e o pensamento de Sócrates, sobretudo através dele. Antístenes, Aristipo e o próprio Platão. Conta-se que Sócrates tinha tido um sonho, e nesse sonho ele tinha um cisne, um filhote de cisne no colo, né? E que esse cisne foi crescendo e de repente bateu asas, cantou e voou como um belo cisne. E que o dia que viu pela primeira vez Platão teria dito: este é o cisne. Ou seja, de alguma maneira ele já reconhecia em Platão um socrático maior, digamos assim, um discípulo seu de maior envergadura. Os outros são propriamente chamados, tirando Xenofonte, que é um mero historiador, são propriamente chamados socráticos menores. Então, antes de entrar em Platão, que já implicará uma exposição mais metafísica e, portanto, mais complexa, e, portanto, já digo a vocês que não esperem um entendimento imediato do conjunto das coisas que se dirá sobre Platão, mas que me ocupará 2 aulas. Platão me ocupará obrigatoriamente 2 aulas. Hoje veremos a parte mais metafísica, estrito senso, sem a qual, porém, nós não vamos entender a parte ética e política de Platão. Bem, mas antes de passar ao cisne, vamos aos patinhos feios, aos socráticos chamados menores. E vejam que vou falar de 3. Antístenes, ou o fundador da escola cínica; Aristipo, o fundador da escola hedonista; e Euclides de Megara, o famoso Euclides. Pois bem, Antístenes, em primeiro lugar, não é difícil, não me sai, eu estou com um problema na boca, está difícil sair. Pois bem, veja que, lembre-se que uma das principais coisas para atingir a virtude, ou em decorrência desta mesma virtude para Sócrates, era uma coisa chamada encráteia, ou seja, o domínio, o senhorio, o poder sobre si mesmo, ou melhor, do corpo sobre a alma. Era dessa encráteia, era da perfeita encráteia, ou seja, do autodomínio, do autocontrole, que derivava aquilo que Sócrates chamaria de euleteria, ou seja, liberdade, não liberdade no sentido jurídico-político, por exemplo, o homem livre em contraposição ao escravo, mas a liberdade interior, a liberdade das paixões, o não ser servo das paixões e do vício, que para Sócrates, relembremos, era a ignorância, confundia-se com a própria ignorância. Pois bem, Antístenes vai elevar o princípio da encráteia a um limite impressionante. Por quê? Lembremos-nos que, para Sócrates, a alma devia controlar o corpo por superioridade natural. Mas isso não queria dizer para Sócrates que o corpo e os prazeres corpóreos fossem em si maus. Eles somente não eram em si bons, nem maus. Eles dependiam do uso que era feito em função, em decorrência, em ordem à própria alma. Pois bem, Antístenes vai radicalizar isso em sentido diferente ao de Sócrates e, em certos aspectos, antecipando algo de Platão. Em resumo, a escola cínica por ele fundada vai dizer que todo e qualquer prazer é mau. Todo e qualquer prazer. Todo e qualquer prazer. E que a encrátea consiste, a perfeita encrátea e, portanto, a perfeita euleteria, ou seja, a liberdade, consiste em
com uma estafa impressionante, com uma luta impressionante, rejeitar, rechaçar, recusar, repelir todo e qualquer prazer. Não está claro, pelo que nos chega, se ele incluiu o prazer da alma, né, o prazer da inteligência. Mas, certamente, ele voltava suas baterias, sobretudo, para o prazer sexual. Né? Ou seja, para ele, o prazer sexual implicava, por si mesmo, uma escravidão da paixão e do prazer e, portanto, uma perda da encrátria, ou seja, do autodomínio, e, em consequência, a perda da euleteria ou liberdade. Esta radicalização o levava a extremos impressionantes. Não só o homem não devia depender de seus prazeres, o homem não devia depender de nada, inclusive não devia depender da sociedade. O que o faz um antissocial por excelência. Por exemplo, dizia ele que toda lei é má em si. E que os deuses da cidade não existem exatamente porque são decretados por lei. A vida eterna, de jeito algum. Se fosse boa, a gente se matava. Esta é a escola cínica, esta é a antítese, né? Ele leva, então, a um extremo jamais pensado por Sócrates. Né? E, na verdade, esse aparente abandono, essa aparente recusa de todo e qualquer prazer, inclui uma exacerbação daquilo que eu chamei do aspecto mítico em Sócrates do autocontrole perfeito. Leva a uma exacerbação, mas decorre também de um princípio, digamos, filosófico, que não chega a ser um princípio, porque é absurdo, né? E que o vai opor a Antístenes inteiramente a Platão. Enquanto Platão vai seguir o caminho da metafísica, nós já o veremos pelo que ele mesmo chama segunda navegação, dizia ele contra Platão: eu não vejo a cavalidade, eu só vejo o cavalo. Tá? Ora, esse tipo de pensamento que se restringe absolutamente ao dado, ao momento, ao instante, ao prazer do momento, não pode alçar-se ao plano metafísico. Exatamente porque o que importa para ele é o instante, é o prazer do instante. E mais do que não ver a cavalidade apenas do cavalo, dizia ele, o que importa são os nomes. Eu posso chamar o homem, homem. Eu posso chamar ao bom, bom. Mas não posso dizer que o homem é bom. Logo, diria eu, tampouco você pode dizer que sua tese é boa. Mas a isso ele não chega. Veja que nós caímos novamente no irracionalismo do tipo sofístico. Né? Ele é o tipo da tese que não se sustenta, pois os alicerces, na verdade, não existem. Na verdade, construída no ar. Porque se fosse verdade que o homem não pode chamar-se bom, que nenhum conceito se pode atribuir ao outro, tampouco se poderia atribuir a bondade da própria tese que ele defende. Né? Esse é Antístenes. E é cínico. As pessoas não entendem muito por que o cínico. Não é cínico no nosso sentido. As primeiras palestras dele, conversas, ele a fazia num ginásio chamado Cinearte, se não me engano, que queria dizer cão ágil. Né? E cínico, em grego, quer dizer relativo ao cão, ao radical cão. Então daí vem o cínico. Mas, por extensão de sentido, já que a vida deles era propriamente de cão, dos cínicos, já que eles resistiam a todo e qualquer prazer, associou-se naturalmente, né, o fato de sua vida ser de cão ao nome cão, que dele derivava, na verdade, do nome do ginásio onde ele dava palestras e onde ele tinha conversas. Pois bem. Também já se aventou a hipótese de que cínico quer dizer que eles são cães na defesa da doutrina socrática. Naturalmente, são os cães meio pervertidos, porque defendem um socratismo completamente pervertido e corrompido. Esse é Antístenes. É a primeira versão decadente